Eu quero exatamente começar por essa parte, senador, que a gente esteve em Goiânia, né, fez parte de uma aprovação nossa da gente fazer uma diligência lá, e foi muito gratificante, né, e ver a alegria da família. E aí quem desdenha de uma viagem dessa, como a que foi desdenhado, devia ir lá visitá-la, que elas iam ficar muito felizes. Inclusive os senadores do Estado deviam fazer uma visita, né, porque eles ficam felizes, é a energia que chega positiva para eles. Os estudantes estão lá de plantão, em vigília, o tempo todo, passando energia para o Matheus. Ele está melhorando, mas ainda corre risco, e não é uma coisa simples, porque ele ainda vai ter que fazer... Quando ele sair do coma, for retirado da UTI, ele tem que fazer reparação no rosto. Ele afundou a testa dele, precisa recompor o osso da testa. Então, não é uma coisa simples o que aconteceu. Eu acho que é uma violência policial que está muito preocupante, porque os nossos policiais são treinados para a guerra. Então, quando eles saem para trabalhar, já vão com raiva, já vão com vontade de bater, porque foram treinados para isso. Não é culpa, é a formação policial que está errada. Tem que formar, tem que humanizar, tem que ter formação humanística para eles trabalharem na rua e saber, porque todo policial sabe que, independente, mesmo que ele bata, que não devia bater, não pode bater na cabeça nem na genitália das pessoas, né? Está lá, do código. Então, quer dizer, fazer aquilo com aquele menino. Infelizmente, tem imagens, não pode negar, porque tem imagens, né? Então, foi muito importante essa visita. Depois fomos ao secretário de Segurança, que é uma pessoa, inclusive conhecida da senadora Fátima, uma pessoa militante dos direitos humanos, uma pessoa que a gente percebeu pela fala dele, que é uma pessoa muito empenhada em mudar essa situação. Agora, é uma andorinha no meio, uma andorinha só, como ele diz lá, porque está difícil para ele mudar a concepção, mas ele está tentando fazer diferente, ele está tentando, ele diz, nesse tempo que ele passar lá, ele vai tentar mudar alguma coisa na mentalidade, mas não é fácil. Lá, por exemplo, amanhã... Estão fazendo uma homenagem, uma solidariedade ao capitão, aos policiais, toda a corporação. Então, não é fácil, não. A tarefa dele lá, até algumas pessoas perguntam, o que você está fazendo aqui neste governo? Porque é difícil mesmo. Mas a gente, acho que batendo nessa tecla, que a gente vai conseguir mudar as coisas. Então, por isso, não podemos deixar de falar sempre nessa questão. Mas eu queria também, senador Paim, senador Lindbergh, começar o debate da reforma trabalhista. Assim, já falei muitas coisas aqui, mas eu hoje queria me dirigir a senadores e senadoras, né, que fazer algumas indagações. Por exemplo, eu queria perguntar... Senadora Regina, Vossa Excelência, antes de entrar nesse tema da reforma trabalhista, me permite um pequeno à parte? Sim. Porque eu tive com Vossa Excelência, com a senadora Fátima, com a senadora Gleisi Hoffmann, em Goiânia. Depois, Vossa Excelência, senadora Fátima, foram no secretário de Segurança, Balestrelli, conversar sobre o tema, que foi aquela agressão que Vossa Excelência falou ao jovem Matheus. Na verdade, quebraram um policial de forma despropositada, um cacetete na cabeça do rapaz que teve um afundamento craniano. E a gente foi prestar uma visita de solidariedade ali. E cacetete de madeira, diga-se de passagem, que é proibido, né? Claro, e fomos lá, senadora Regina. Eu achei interessante quando o irmão do Matheus, o Natan, estava lá, a sua mãe, Suzane, o seu pai, Salatiel. Teve uma hora que eu coloquei o presidente Lula falando com eles, porque disse que o Matheus gostava muito do presidente Lula, e o presidente Lula fez questão de falar com a mãe dele, com o pai dele, com o irmão dele, e a gente viu como aquilo foi um conforto naquele momento. E Vossa Excelência entrou num tema que é falando da coisa da polícia. Você sabe, senadora, aqui muito rapidamente, eu sou autor de uma PEC, a PEC 51, que fala desmilitarização da polícia, que é muito mal compreendida, porque o problema da nossa polícia hoje a polícia, pelo artigo 144 da Constituição, é força auxiliar reserva do Exército. E tem toda uma formação, uma herança que vem desde a ditadura, que é de você estar preparado para a guerra, para o confronto com o inimigo, e não para a proteção do cidadão, para a defesa da sociedade. Vossa Excelência sabe, inclusive, eu estou convencido que a desmilitarização é bom para os policiais. Isso não significa dizer que a policial não está armado, não. É armado. A SWAT norte-americana não é militarizada. E na maior parte dos países do mundo a polícia não é militarizada. Mas hoje sabe o que acontece? Você tem códigos disciplinares draconianos, abusivos contra o soldado. O soldado, às vezes, chega com a botina suja, ele vai preso.
Aí o caso do Amarildo, que foi desaparecido no Rio de Janeiro, você vê que tinha 17 policiais envolvidos. Eu fiquei pensando, por que será que nenhum disse parem com isso? É porque nós temos uma hierarquia completamente enlouquecida. Então, eu chamo a atenção para esse debate. Acho que a juventude está levantando muito nas passeatas pelo país afora, porque é uma polícia despreparada para o trato com os manifestantes, mas também com o trato com as pessoas. Quem é o inimigo numa favela do Rio de Janeiro? É o jovem negro morador ali da periferia. Então, a gente tem que fazer uma reforma profunda das polícias. Eu peço desculpa por pedir a parte no começo da fala de Vossa Excelência, mas como estive em Goiânia com Vossa Excelência, acho importante registrar isso. Muito obrigado. Obrigada, senador Lindbergh. Eu acho que é importante esse tema ser debatido, inclusive a gente puxa esse debate aqui. As pessoas não gostam muito de debate, alguns, mas nós gostamos. Eu acho que tem que pautar esse assunto da questão das polícias, porque a gente não pode atribuir também só a eles a culpa. Como o senhor falou, eles também, às vezes, são maltratados, e aí eles querem descontar aí no primeiro que eles encontram também. Então, porque é a formação que está errada. Então, eu queria começar a discussão, assim, de fato, já que chegou o projeto da reforma trabalhista, que eu já falei sobre algumas coisas aqui, mas não custa nada. E eu quero me dirigir, assim, a senadores e às pessoas que defendem esse projeto. Queria fazer algumas perguntas, por exemplo, quantos tiveram que lutar para sobreviver? Quem daqui lutou pela sobrevivência? Quantos fizeram uma greve para poder ter melhoria salarial? Quantos aqui já fizeram isso? Quantos já foram numa roça de um pequeno agricultor? Já pisaram numa roça de um pequeno agricultor? Quantos já pisaram num assentamento de reforma agrária? Quantos já beberam água de cacimba ou de carro-pipa? Quantos já moraram numa casa coberta de palha? Às vezes até as paredes de palha também. Eu morei em casa que a parede era de palha, a coberta era de palha, coco babaçu. Quantos receberam cesta básica nas filas das prefeituras com os piores produtos? Massa de milho fedorenta, arroz da pior qualidade, feijão cheio de pedra, né? A título de caridade, né? Eu acho, quando eu faço essas perguntas, é para dizer, quem não se deparou com essas situações, eu acho que são os defensores da reforma trabalhista. Porque não é possível que quem tenha passado por algum aperreio desse aqui defenda essa reforma. Eu digo sempre que esse projeto de lei ele revoga a Lei Áurea, que nem foi a libertação dos escravos, mas foi a cartada final, né? Teve todo um processo de luta para poder libertá-los. Porque é o trabalho escravo autorizado, né? Se, sem autorização, tem o relatório do SINAIT, apoiado pelo Ministério Público do Trabalho, sobre o trabalho escravo. As pessoas deviam ler isso aqui, para saber como ainda se dá o trabalho escravo no Brasil. As pessoas escravizam os trabalhadores de uma forma vil. Aqui tem relatos terríveis nesse relatório. Tem uma exposição, inclusive, que eles estão tentando trazer aqui para o Senado, não estão conseguindo espaço, também sobre a questão do trabalho escravo. Então, tem fotos, a comida, a foto da comida, não tem carne, não tem, é só um feijão sem nada, tem um tempero, não tem, o pessoal adoece, não tem. Então, isso acontece nas lavouras, nos canaviais, né? E quando o Ministério do Trabalho fiscaliza, consegue detectar, consegue resgatar. 52 mil trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo de 2005 para cá. 52 mil pessoas resgatadas, identificadas como escravos em fazendas, principalmente a questão das fazendas, né, do trabalho no campo, mas tem também trabalho na construção civil, pessoas escravizadas. É uma coisa assim, que a gente não compreende como é que alguém defende um projeto desse, porque, primeiro assim, a desculpa de gerar emprego, vai gerar emprego aonde? Nenhum lugar desse projeto diz onde vai gerar emprego. Que vai ter muita rotatividade, porque o trabalho temporário agora passa para 120 dias, prorrogável mais 120, então a empresa vai contratar por 8 meses, depois esse sai, entra outro e vai ficar sempre a rotatividade. Então, não gera emprego, até porque quem gera emprego
é investimento, que a pessoa tem que trabalhar, ganhar dinheiro para consumir. Não tem como isso aqui gerar emprego. Então, é uma enganação que estão fazendo com as pessoas. Eu estava lendo o projeto assim mais atentamente. Tem uma demissão acordada. Né? Como é que alguém vai acordar a sua demissão? Tudo bem, até pode acontecer, mas com prejuízo. Tem que acordar, aí só leva 80% do FGTS, né? Só leva metade do aviso prévio. Quer dizer, é um desmonte total no mínimo de garantia que o trabalhador tinha. A troco do quê? A quem interessa botar uma mulher grávida para trabalhar em local insalubre? Como é que pode isso? Como é que alguém pode defender isso, botar isso no papel? Virar lei? Eu estou aqui apelando para que os trabalhadores leiam esse projeto de lei. Não fique na cartilha do governo, não, porque na cartilha do governo é tudo maravilhoso. Leiam o projeto para vocês descobrirem as sutilezas que tem nas entrelinhas desse projeto. Se ela não quiser trabalhar em insalubridade, ela tem que buscar um atestado médico. Olha, quantas mulheres têm acesso, principalmente as mulheres no campo, têm acesso a médico, mal faz o parto quando chega a hora. Ela não tem a prática de ir, nem tem acesso. Agora que melhorou mais médico, mas estão desmontando. Então, como é que ela vai levar um atestado para dizer que ela não pode trabalhar em local insalubre? Se não tiver atestado, ela vai trabalhar no local insalubre? 30 minutos para almoçar. Quem vai dar comida? Ele vai levar de casa a marmita, certamente no trabalho não vai ter nenhum forno para esquentar, aí vai comer uma comida fria, que vai fazer mal, que ele vai adoecer. Como é que fica a saúde do trabalhador nessa história? Eu acho que a gente precisa fazer um grande debate. É pena que vão ser 3 comissões, mas eu acho que a gente tem que fazer nas outras. CDH não está na lista, mas nós vamos fazer lá debates sobre isso, claro. Porque não é possível que alguém ache que esse projeto é bom. Aí, como se não bastasse esse projeto aqui, que eu achava que era tudo, aí ontem aparece no Valor Econômico que tem um deputado, Nilson Leitão, apresentou o projeto de reforma trabalhista no campo. Eu não acreditei quando eu li aquilo, achei que era uma brincadeira. Quando eu li aquele negócio lá de dizer que vai pagar o salário, não é obrigado a pagar com dinheiro, vai pagar com moradia ou com alimentação. Meu Deus, vai ser a senzala de novo. Porque hoje já tem isso também. Eu conheço canaviais que fazem umas casinhas lá para os trabalhadores, para eles ficarem perto, já amanhecer dentro do canavial, para começar mais cedo a cortar cana. E aí vai descontar do salário dele. Que história é essa, pelo amor de Deus? Eu não estou acreditando assim que tenha gente de bom senso defendendo isso. E eu acho que a gente tem que botar a boca no mundo para denunciar quem está defendendo essa proposta. A troco de que as pessoas não defendendo essa proposta? Esse moço aí, esse deputado, só pode ser latifundiário ou então é um lacaio de alguém. Porque não é possível você apresentar um projeto desse. É voltar, eu não sei nem a que século. Tudo que a gente andou sendo desmontado. Quer dizer, esses meninos, essa juventude que está na luta agora, que vai para a rua, vai ter que lutar pelas coisas que eu lutei nos anos 70, 80, quando eu podia ir para frente, andar mais. É um retrocesso sem tamanho. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que aqui no Senado a gente tem mais espaço para o debate e para tentar não deixar passar essa aberração, porque eu acho que, assim, aquela história do que a gente fez muito debate da Previdência e dizia a história se votar, não volta, e a gente esqueceu a reforma trabalhista de certa forma. E eles passaram aqui rapidinho lá na Câmara. Felizmente, aqui no Senado, acho que não vai ter o regime de urgência, né? Parece que é uma coisa pacífica. Mas, trabalhadores brasileiros, é orar e vigiar, porque senão vão voltar a ser escravos, senador Lindenberg. Olha, senadora Regina, Vossa Excelência falou nessa proposta de reforma trabalhista dirigida ao trabalhador rural. De fato, é um escândalo aqui, né? Nós estamos voltando ao regime de servidão. Dizer o seguinte: você não tem a necessidade de pagar em salário, pode ser em moradia e alimentação. Eu ontem citei aqui um filme de Tezuka Yamazaki, Gaijin, no começo do século, a chegada dos imigrantes japoneses, que viviam nessa situação. Aí você ficava devendo na venda, e sempre devendo. O senador Humberto Costa falou das estruturas que tinham no Nordeste antigamente, dos barracões,
Mas é a volta de tudo isso. Agora, tem mais, senadora Regina. Deixa eu mostrar aqui para a senhora o trecho da matéria que fala sobre isso. Fala também aumento de jornadas para 12 horas e diz o seguinte: os trabalhos aos domingos e feriados, hoje limitado por portaria do Ministério do Trabalho, a laudos técnicos que indiquem a necessidade de execução desse serviço nesses dias, também será liberado. Trabalho ao domingo, no campo. Outra coisa, olha o argumento que ele utiliza, senador Paim. É autorizado ainda que o repouso semanal remunerado seja substituído por um período de descanso contínuo para melhor convívio familiar e social, caso o empregado more em local distinto do emprego. Os dias seguidos de trabalho poderão chegar até 18 dias de dia seguido de trabalho. Já os que morarem no local de trabalho poderão vender integralmente as férias, bastando previsão no acordo coletivo ou individual. É um escândalo completo. Esse pessoal perdeu completamente a compostura. Agora, senadora Regina, eu acho que a comissão que Vossa Excelência preside, a Comissão de Direitos Humanos, tinha que estar no rol das comissões. Aqui ficaram 3 comissões. Ficou primeiro pela CAI, depois vai para a CCJ e depois vai para a CAIS. Porque, sinceramente, quando a gente discute esses temas aqui, é direitos humanos. Você ter a coragem de reduzir a hora de almoço, que é 1 hora, para 30 minutos, é direitos humanos. Nós estamos falando de grávidas em situação de insalubridade. Olha que coisa. Esse também é outro ponto desse projeto aqui, que permite pessoas mais de 60 anos utilizarem agrotóxicos, porque hoje é proibido. Então, é um pacote de maldades que talvez a comissão mais importante de todas essas seja a Comissão de Direitos Humanos. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência vai montar audiência pública toda semana. Aquilo vai ser uma trincheira, como o senador Paulo Paim, quando estava na presidência, transformou aquilo numa trincheira para defender os trabalhadores. E eu quero falar o seu, viu? Colado em Vossa Excelência, não vou fazer com esse certeza, combate. nós vamos fazer, com certeza, muito debate, muita discussão. O senador Paim está lá como vice-presidente e, com certeza, nós vamos fazer... tem outros senadores também que vão concordar e a gente vai aprovar muita coisa ali, porque não é possível... Olha, ainda faz em nome da modernização. Tem a cara de pau de chamar isso de moderno. É moderno porque faz nos Estados Unidos, faz na Alemanha. Agora eles não falam nos salários modernos de lá. Deviam falar, né? Os salários modernos daqueles países. Hoje, o Valor Econômico traz uma matéria sobre o trabalho intermitente. O Valor não pode dizer que é um panfleto de esquerda, como eles chamam os jornais mais ligados. O Valor é da Rede Globo, até adquiriu o controle. E ele diz, reforma não prevê limites para a adoção de trabalho intermitente. E ele cita os países, primeiro diz, é permitido, em alguns países só é permitido no ramo no pico do auge do trabalho, da existência do trabalho, né? Que nos verões, quando as pessoas vão para as praias. Então, é alimentação e hotelaria, onde é permitido na maioria dos países. E com compensação, né? E com limites. Ele diz, ela não impõe limite nenhum. E ele cita aqui os países onde todos têm limite para esse tipo de trabalho intermitente. Então, é a escravidão de volta no Brasil, agora autorizado. Então, desautoriza a Justiça do Trabalho quase toda. Não tem mais por que ir à Justiça do Trabalho. Inclusive, tem multa se o trabalhador for e no final ele perder, ele vai pagar a multa. Isso é outro grande absurdo. Agora, mais absurdo ainda que quem fez... A exemplo do ensino médio, que quem fez foram os donos de escolas particulares. A exemplo da reforma da Previdência, quem fez foi as seguradoras e os bancos que vendem Previdência. Essa também foi feita pelas confederações, pelas federações Fiesp da vida, CNA. Teve um deputado me disse que lá chegavam pelo computador, a marca da impressora lá da confederação. Chegavam os textos, chegavam as emendas e os deputados só faziam arrumar e colocavam no texto, quer dizer, totalmente submetido ao patronato. Como é que pode alguém dizer que isso aqui é bom para o trabalhador se foi elaborada pelos patrões, que não são civilizados nesse país, infelizmente, raríssimas exceções. A maioria tem uma mentalidade atrasada, né? Eu assisti, quando eu era presidente da CUT,
Eu vi depoimentos de trabalhadores na mesa de negociação no Ministério do Trabalho, sem a presença dos patrões, eles falavam tudo. E eles diziam que o patrão pagava a hora extra, pagava em dinheiro, o salário e a hora extra, agora vinha separadinho com um clipe, aquele dinheiro da hora extra. Ele assinava que recebeu, aí mandava, passe no escritório. Aí você passar no escritório era para devolver aquele dinheirinho que estava separado, que correspondia às horas extras. Então, esse é o patrão moderno do Brasil, que quer impor ainda mais essa calamidade ao trabalhador brasileiro. Então, eu acho que a gente não vai ter sossego, porque a gente acabou de sair de uma greve bem-sucedida, e eu vou encerrar falando dela, porque tem jornalista que escreve que não houve greve, que não houve assembleia, que não houve isso, né? Porque os puxa-sacos dos patrões, certamente. E a greve foi muito bem-sucedida, porque greve não se mede pela população na rua. As pessoas que vão à rua são as pessoas militantes que vão para agitar, para convencer. A greve se mede pelo trabalho não realizado, pelas pessoas que não compareceram ao trabalho. Ou até comparecem e não fazem nada, também é greve. Se você comparece, nós fizemos muito isso também quando eu era bancária. A gente ia, mas não fazia nada. Então, é uma forma de protesto também. Então, foram muitos milhões de trabalhadores que não produziram naquela sexta-feira. E eu acho que com isso aqui que estão trazendo para nós vamos ter outros grandes movimentos, outras grandes greves pela frente para poder reverter essa calamidade que é a volta da escravidão no Brasil com essa reforma trabalhista. Muito obrigada, presidente.